1 Samuel capítulo 28, esta é a leitura já da mensagem de hoje, a parte do verso 7 a 12. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele, e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher. E disse: peço-te que me adivinhe pelo espírito de feiticeira, em outra tradução de espírito de adivinhação, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis que tu sabes que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pois me arruma um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Então a mulher lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: me faça subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Como nós estamos no ano que nos preparando para o trabalho no reino, eu vou hoje compartilhar com os irmãos um estudo muito importante. Macumba pega? É o de hoje. Hoje nós vamos saber se macumba pega e se crente fica endemoniado. Como nós estamos perto de tudo que vamos começar a fazer para o evangelismo, eu não posso deixar de compartilhar com os irmãos, porque às vezes nós vamos guerrear contra o exército do inimigo, e se tiver o exército nosso fraco, tem problema. Já pensou se você for guerrear, contar com um número de exército forte, e ali você percebe que o seu exército é mais fraco? E no reino de Deus o negócio é tão sério que não precisa o exército todo ser fraco, é só um. A Bíblia diz que quando Josué foi tomar posse da terra prometida, ele mandou 12 espias. Dos 12, 10 trouxe o relatório ruim. O que aconteceu? 40 anos de atraso. Depois ele vai tomar posse da cidade de Ai. Mandou o exército ir até lá. Mas o que aconteceu? Dentre aqueles que ele enviou, um homem chamado Acã, não precisou muito, só um. Acã roubou uns objetos e escondeu debaixo da sua cama. O que aconteceu? O povo de Deus foi destruído. Então, não precisa muita coisa, é só um dar lugar para tudo ir de água abaixo. Aqui está aonde os espíritas, os macumbeiros, feiticeiros, usam a Bíblia para dar legalidade ao espírito de adivinhação, de feitiçaria. Eles usam aqui, é exatamente esse texto da Bíblia que eles usam para dizer que acredita na reencarnação, nessas besteiras. Só que se você ler o texto com muito cuidado, você vai observar que tudo aí é uma mentira. O próprio Saul, quando estava dentro da vontade de Deus, mandou matar e destruir todos os feiticeiros. Quando ele foi rejeitado por Deus, que ele procurou a Deus para falar com Deus, e Deus não quis ouvir ele, e não ouviu, e não deu atenção, ele então foi lá numa feiticeira consultar a diabólica. E aí ele se apresenta na frente dela. Olha como o diabo é astuto. No primeiro momento ela não sabia que ele era Saul, mas ele sabia que ela era uma feiticeira. Como é que ela não sabia que ele era Saul, se ela diz para ele, quando ele diz assim: eu vim aqui fazer uma consulta? Olha, você sabe que esse negócio de consulta está por um tempo parado. Por quê? Você não está sabendo? Um homem chamado Saul aí andou destruindo um monte de feiticeiro. Ela falando com ele. Olha como o diabo cega. Como é que pode uma pessoa que diz que é macumbeiro, que feiticeiro, que tem poder para ver, rever, trever, quatrever, quintrever, e a vida dele é uma bagaceira? Presta atenção. Irmão, o diabo ele é astuto. Quanto mais se envolve com ele, mais para trás fica.
Um homem chamado Saul está aí querendo matar os feiticeiros, tudo, e eu não posso fazer isso não. E ela falando com ele. Ele então diz assim, fique tranquila, em nome do Senhor. Aí entrou Deus. Olha que entrou Deus não, o nome de Deus, que Deus não entra nessa palhaçada. Em nome do Senhor, pode ficar tranquila. Este homem chamado Saul não vai pegar vocês, principalmente você. Tá bom? Então o que você quer, moço? Eu quero que você me faça subir aqui agora Samuel, que eu preciso falar com ele. Então tá bom, você pediu, nós vamos fazer Samuel subir. Quando a mulher entrou o espírito do cão nela, entrou não, se manifestou, porque ela já era o próprio cão. Algo foi tomado, o diabo tomou nela, por quê? Porque o Deus não tem pacto com as trevas. Aí ela acorda, ela cai em si. E é interessante, quando ela diz assim, vendo pois a mulher Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, por que você me enganou? Porque você mesmo é Saul. A ficha caiu. Quando fala que viu Samuel, ela não podia ter visto Samuel, porque Samuel já estava morto. E morto não se comunica, meu irmão. Esquece, morreu, já era. A Bíblia diz que depois que morreu, segue-se o juízo. Acabou. Não existe isso de consultar o morto. Para, senão isso é do diabo. Tem gente que roda, sapateia, fingindo que é alguém que já morreu. Usa os trejeitos. Como o diabo ele é astuto, usa até a voz. Se você acreditar nisso, você vai consultar um macumbeiro. Quero falar com o meu sobrinho que morreu há 40 anos. Irmão, você vai ouvir a voz do menino. Você vai ouvir os trejeitos do menino. Você vai ouvir ele falar da roupa que o menino gostava, da comida que o menino gostava, até como foi a morte do menino, no âmbito natural. Por quê? Isso são dados históricos. Tudo que aconteceu para trás, o diabo sabe. O diabo existe. Então você já tem que colocar na sua cabeça que o diabo não é brincadeira, ele existe. Agora pergunta, embora não deve perguntar, mas se quiser perguntar, pergunta para o diabo se ele dá conta de falar de você. Eu quero ganhar na Mega Sena, me dá os números. Vê se ele dá conta. A maioria dos macumbeiros é tudo lascado, tudo arrebentado. É igual cigano. Deixa eu ler sua mão. Lê a tua primeiro, porque tu está pior do que eu, miserável. Como é que você vai ler minha mão? Então está tudo errado. Certo, só Deus. Acabou. E aí ela toma aquele susto, ela olha para ele e cai em cima. Mas você é Saul. Irmãos, não duvide. Eu quero explicar para os irmãos uma coisa. E nós vamos aprender hoje. Macumba pega ou não? Crente fica endemoniado ou não? Vamos aprender hoje. A Bíblia diz assim. Em momento nenhum você vê Deus mandando uma pessoa brigar com o diabo. Você não acha isso? A Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia também diz, não dê lugar ao diabo. Por que que a Bíblia dá essas duas advertências? Não dê lugar a ele, e não é para brigar com ele, é para resistir a ele. Por uma simples razão. Porque ele já está vencido e derrotado por Jesus. Porém, o infeliz ainda está por aí. É um joio no meio do trigo. Tem crente que conhece, embora a Bíblia fala de alguns, mas tem crente que conhece diabo demais, irmão. Até o nome, sobrenome. Se brincar, até o RG do diabo ele sabe. Tem igreja que quem dá culto e doutrina é o diabo, não é o pastor. O pastor sobe no púlpito. Aí o capeta pega alguém lá, ou alguém dá lugar ao capeta, não sei, vira uma capetada. Vamos começar o teatro. Culto, irmãos, o povo esperando ouvir a palavra de Deus. O povo querendo ouvir Deus falar. Agora, porque como algumas igrejas tá na televisão, tem que pegar o diabo com um jeitinho, abraçando, beijando, levar ele no altar para não dar problema, porque antes pegava pelo cabelo. Mas agora fica ruim, a imprensa está vendo, a televisão está mostrando. Qual é o teu nome? Irmão, eu tenho nada a ver de estar conversando com o diabo, perguntando o nome dele. O meu nome... Eita, está rouco? Se é eu pergunto se ele está rouco, se ele está... Você está rouco? Está com problema na garganta? Meu nome é Exu Caveira. Uma mulher gorda, parece uns 300 quilos, chamando de Exu Caveira. Mas não, tudo errado. Como é o teu nome? Meu nome é menininho. 40 e tantos anos de menininho. Tá vendo, gente? E o povo esperando ouvir a palavra de Deus.
Porque agora, para ver um cerimonial de macumba, não precisa na macumba não. Pode na igreja que também tem. Só falta trazer o despacho. Não precisa para macumba não. Nas igrejas tem macumba também. O que você está fazendo dentro desse corpo? O nome eu já sei, não preciso perguntar. O nome é Satanás, diabo, cão, acusador, de tudo. O que você está fazendo nesse corpo? Que pergunta idiota, eu sei o que ele está fazendo. A Bíblia diz o quê? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Para que eu estou perguntando isso? Eu quero matar essa pessoa. E tem que esperar, porque não pode interromper o diabo. Ele está em trabalho, ele está em atividade, não pode interromper ele. Aí os crentes vêm para a igreja para adorar a Deus e sair alegre, já fica tudo com medo. Aí, se ele já conseguiu se manifestar no Santo dos Santos, então para pegar um de nós aqui é 2 palitos. Irmão, quem já se viu um negócio desse, irmão? Tem gente que conversa com o diabo como que fosse vizinho dele, como se conhecesse há muito tempo. Prazer, prazer, se brincar da Pai Senhor, tudo bem, querido? Quanto tempo que a gente não se vê, rapaz? O que você está fazendo? Eu tomei posse desse corpo aqui, agora eu estou... Não, mas fala com a naturalidade. Tem gente que quanto mais diabo, melhor o culto, que atrai mais gente, mais curioso. Deixa eu explicar para você uma coisa. Quando a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, é porque está nos dizendo que o diabo existe. Ele está procurando então um lugar. Quando a Bíblia diz resistir ao diabo, então por trás dessa mensagem a Bíblia está dizendo o quê? Ele quer te pegar. Existe uma diferença entre aquele que tem Deus e aquele que não tem Deus. O diabo é uma força tão poderosa, mas já está derrotado. Guarde isso, você que é crente lavado no sangue de Jesus, o diabo só tem poder de fazer alguma coisa com você se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não faz nada. Como foi o caso de Jó. Deus permitiu, mas Deus tinha um propósito nisso. Porém, quando o diabo ataca uma pessoa que está dentro do corpo de Cristo, lavado com o sangue de Jesus, o máximo que ele pode fazer, se Deus permitir, é fazer como fez com Jó, atacar o corpo dele por fora, colocar doença, perturbação, depressão, desânimo, doenças que a ciência não consegue achar. Ele consegue mexer somente com o corpo. Mas se a pessoa, mesmo que seja crente, der lugar ao diabo, ele não precisa ferir o corpo por fora. Ele já entra lá dentro, como fez com Pedro. Guarde isso. Tem gente que anda brincando de ser crente, brincando com o diabo. Se você é lavado com o sangue de Jesus e tem compromisso com Deus, o máximo que o diabo pode chegar até você é te colocar uma enfermidade. É mexer com o teu corpo. Mas mesmo que seja crente, se der lugar ao diabo, esquece. O diabo entra dentro, como fez com Pedro. E Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Um discípulo, hein? Por que tem crente que você vê que vai a algumas igrejas e a gente, às vezes, né, o espectador, aquele que pagou o bilhete, o ingresso daquele culto, e fica esperando, não, o couro vai comer agora, vai cair um monte de demônio, irmão, e vem gente na fila, alguns até crente, cai tudo. Como é que pode? Crente cair endemoniado. Crente fica endemoniado? Sim. Macumba pega em crente, crente não crente, é só dar lugar. Porque independente de ser crente e não ser crente, é um recipiente, é um corpo. Então, em primeiro lugar, eu quero que você entenda que se você é lavado no sangue de Jesus, está envolvido com as coisas de Deus e com Deus, pode ficar tranquilo. A Bíblia diz que nenhum encantamento pega aquele que é filho de Deus. Pode pôr uma galinha, um papagaio, um periquito, uma vaca, um boi, uma fazenda na porta da sua casa. Pode pôr uma vela, uma lâmpada, um poste, pode pôr o que for. Não pega. Não, eu coloquei uma vela, não pegou, vou pôr um poste. Pode pôr. Não pega. Mas não brinca não, não zomba não. Tem gente, se pôr na porta da minha casa, eu pego esse frango, rasgo e como. Coma, miserável, coma. Acertou em uma parte em não ter medo do diabo, errou em outra. Porque o que a Bíblia diz? Que não devemos comer comida nenhuma sacrificada a ídolos.
Então aquilo é um objeto sacrificado a ídolo. Ele não teve medo do trabalho, mas agora o diabo pegou ele do mesmo jeito. Que fome do Satanás é essa que tem que comer uma galinha do cão? Pelo amor de Deus. Então, vou repetir. Se você é lavado no sangue de Jesus, está em Deus e com Deus, macumba não pega. Uma das maiores referências da Bíblia no Novo Testamento sobre essa questão de macumba, de feitiço, está na carta de 1 Coríntios, capítulo 8, onde a igreja de Coríntios passou por um problema, comidas oferecidas a ídolos. Havia algumas correntes de divisões dentro da igreja. Dentro dessas correntes havia a corrente daqueles que eram metidos a sábios, a entendido. Então eles sacrificavam os ídolos e comiam para escandalizar o povo. Não, isso aqui não pega a gente. Como que era feito isso? Então era feito da seguinte forma: comprava-se um boi, uma parte do animal oferecia-se aos ídolos e a outra parte era colocada no mercado para vender. Por isso que a Bíblia nos orienta para todas as vezes que nós formos comer, nós orarmos. Embora tem gente que só ora, chega uma visita, isso também é o primeiro dia também. Tem crente que ora. Quando chega um parente, um amigo, um vizinho, põe a comida, eleve a Deus em oração. Para de palhaçada, pai. Tu não está acostumado a orar, fica com graça, só porque tem gente de fora. Ô, meu pai, todo mundo com vontade de comer, o cara vem com graça. Amado, eleve a Deus em oração. Aí o convidado começa. Amantíssimo, eterno Deus, amante da minha alma. Já entrou para um caminho de amante, já entrou um negócio esquisito. Sou eu diante de ti, Deus, : estou na casa do teu servo, rogo-te que abençoe a todos aqueles que não têm comida, aos presidiários. Irmão, até ele dar a volta na cadeia, no hospital, no Ceará, nos missionários, até ele chegar na mesa de novo, a comida esfriou. Então você tem que falar: irmão, deixa quem está na cadeia, deixa quem está em Recife, e ora só por nós aqui, tá bom? Porque tem gente que passeia espiritual e quer fazer um culto na mesa. Isso é fariseísmo. Na minha casa, como é que eu faço? Quando eu faço as compras, eu oro quando ela já chega em casa. Eu não preciso orar toda vez que vou comer. Por 3 motivos: para o cheque não voltar sem fundo. Segundo, para repreender o devorador. E terceiro, para Deus cuidar da minha família. Porque pobre, quando vê comida, eles comem tudo de uma vez só. Então, prevendo o prejuízo, você já faz uma oração tríplice. Que aquele cheque dê certo, não deixe voltar. Que o devorador não venha aqui acabar com a comida. E que, por favor, os meus filhos, a minha família se comporte. Porque essa conversinha de crente nós já sabemos. Irmão, se você comprar uma barra de queijo, daquela grande, esquece. Põe queijo no pão, põe queijo no arroz, põe queijo no feijão, põe queijo no macarrão, no omelete, na farinha. Ele não dá conta de abrir a geladeira e ver o queijo lá dentro. Você compra ervilha, milho, esquece. Tanto tempo comendo arroz só branco. Só porque tem ervilha e milho tem que pôr tudo no arroz. Não dá conta de olhar o armário e ver ervilha e deixar ela quieta, ver o milho e deixar ele quieto. Aí depois, quando vai acabar as compras, fica com aquela conversa que a gente já sabe. Quando não tem comida, não dá nem fome. É não ter, dá vontade de comer as coisas. Larga a mão de ser mentiroso, rapaz. Quando tinha, deu fome. Tu comeu? Lógico que Deus. Se não era fome, então o Satanás está dentro de você, o espírito devorador. Mas estou com a vontade de comer um doce. Estou com a vontade de comer isso. É exatamente quando não tem as coisas que dá vontade de comer. Então, eu fico só observando. E tem gente que quer ser espirituoso ao extremo. Então não brinque com esse negócio de comer comida sacrificada a ídolos. Não brinque. Não tenha medo, mas não precisa também estar com esse exagero. Não tem por que essa necessidade de comer o frango da macumba. Uma vez eu me lembro quando eu era jovem, ainda sou, mas jovem solteiro. Nós tínhamos um amigo nosso, aqueles patricinhos da turma, metido ao bambambam. E aí a gente estava passando na praça e tinha uma macumba. E aí nós brincamos: vamos dar um susto no Carlinhos?
Como? Nós vamos comprar um frango assado. Nós vamos, quando ele chegar, nós vamos ficar comendo aqui na esquina. Quando todo mundo comer, nós vamos dizer para ele, tu sabe onde era esse frango? E vamos levar ele lá. Irmão, quase deu polícia. A gente sabia a hora certinha que ele chegava da faculdade. Quando ele chegou, ó, desceu do ônibus. Aí nós tá rasgando o frango, comendo frango. E aí, tá, tudo bem, Carlinhos? Tudo bem? Comeu um pedaço de frango? Ô, que é isso? Patricinho, né? Não, come. Tem que come. E tal, ele, pá, comeu o frango e tal, conversa vem, quando acabou o frango. Carlinhos, tu sabe de onde era esse frango? Ele já começou. Como assim? Não, esse frango que você comeu. Vamos ali que eu vou te mostrar onde foi que nós achamos esse frango. Irmão, quase que deu um infarte. Irmão, ele xingou a mãe de todo mundo, xingou os pais, xingou tudo. Irmão, ele saiu correndo em disparada para o pai dele. Pai, irmão, aí lá vai o pai dele, gente finíssima, mas também apaixonado pelo filho, quase da casa de polícia. Para nós explicar para ele que era uma brincadeira, ficamos um bocado de tempo perdendo amizade com o Carlinhos. Carlinhos, vamos comer! Parem. Aqueles patricinhos, parem. Então, isso chama-se prudência. Na cidade de Corinto, é uma cidade tão amaldiçoada que tinha deuses para tudo. Tinha Afrodite, que era a deusa do amor, Netuno, deus dos mares, Minerva, que era a deusa da sabedoria, e tinha um deus chamado Moloque, que na verdade, era uma adoração em que queimava as crianças à beira de uma estátua. Deixa eu explicar um negócio para você. Você que é crente, nunca chama uma pessoa de maloqueiro. Maloqueiro vem de um termo demoníaco chamado Moloque. Moloque é um demônio que queima a criança. E aí, maloqueiro? Não faça isso, isso não é de Deus. Às vezes algumas pessoas acham que isso é tão natural, mas na verdade isso é muito perigoso. Chamar uma pessoa de maloqueiro. E é fácil você entender o que eu estou falando. Como é que você chama uma pessoa de maloqueiro? Pelo trejeito da pessoa. Que a pessoa está suja, porque a pessoa está desarrumada. É exatamente isso o Deus Moloque. Mas muitas pessoas não sabem, mas como a ideia já tomou conta, virou uma linguagem universal, as pessoas falam sem saber o problema que é chamar uma pessoa de maloqueiro. Tá? Em contrapartida, tem crente também que é supersticioso demais. Embora deve tomar cuidado com objetos dedicados a ídolos, né? Porque entenda bem, esta agora é a minha interpretação. Se existe um objeto que não é cultuado, então ele não é oferecido a ídolos. Algo só é oferecido a ídolos se ele for cultuado. Então tem crente que quando ele chega na casa de alguém que vê aqueles anãozinhos no jardim, irmão, ele já fica assim, sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Não precisa estar amarrado não, o concreto já tomou conta dele, ali é de concreto. Não precisa amarrar não, ele não sai do lugar, aquilo é de concreto, não esquenta a cabeça, ele não vai te pegar. Não vai te pegar, aquilo é de concreto, deixa lá. Porque a maioria dos pastores, e principalmente crente gosta de mexer com pobre, né? Porque pobre apanha e dá risada. Vai mexer com rico. A maioria dos crentes chega na casa dos pobres, arranca esse incenso, arranca isso, arranca aquilo, porque o Satanás, o 7 flechas, 14 arcos, o terremoto, o carro bomba, pelo amor de Deus, o camarada com medo vai jogando tudo. Vai fazer isso na casa de um rico, vai mandar o rico tirar as imagens dele lá. Não, aqui não pode, porque aqui tem rendimento. Aqui o cobre come quente. Então, tudo isso é questão de interesse de algumas pessoas. Então, quando você chegar na casa de uma pessoa, não mexa nas coisas dela, não. Cada um ouve a palavra e sabe o que faz, o que é certo e o que não é certo. Então, existe crente supersticioso, entendeu? Por exemplo, eu achei bonito, e uma vez eu tinha vontade de comprar aquelas espadas bonitas que vendem, eu acho muito bonito aquilo, muito bonito. Eu acho que se eu não, sei lá, eu gostaria de, se eu pudesse, eu tenho uma na minha casa, uma espada, aquelas espadas, eu colecionava espada, eu acho bonito. Porém, quando eu vou descobrir que aquelas espadas, na verdade, tem por trás dela um ritual, onde um lutador ele se suicidou naquela espada, por isso que deu a ela o nome, que eu não me lembro agora. Então, por questão de consciência minha, talvez até de fraqueza,
Porque não é a espada que eu ia comprar que matou o cara, mas é muito azar. Você vai comprar exatamente a espada que matou o cara, talvez nem existe mais. Mas uma questão de superstição minha, particular. Eu vou usar essa linguagem num sentido prático. Por quê? A Bíblia diz o seguinte: se é para me escandalizar alguém comendo alguma coisa que escandaliza, a Bíblia diz que eu não posso comer. Então, eu não me sentiria bem se eu colocasse algumas coisas na minha casa para alguém escandalizar. Então, eu evito isso, mas que eu acho muito bonito. Eu acho bonito uma luta de espada. É uma das artes que eu acho bonita, mas é igual essa novela agora que está no Brasil, chamado Caminhos da Índia. Se você for procurar, os missionários que estão na Índia já mandaram os e-mails para o Brasil. Na verdade, isso é um interesse do misticismo no Brasil de trazer o hinduísmo para o Brasil. Porque tudo aquilo que a novela mostra é uma mentira. Se você pegar as fotos da Índia, a Índia não é nada daquela beleza. A Índia é um lugar de miséria, um lugar onde tem fezes na rua, onde cultua os animais. Então, muitos missionários que estão na Índia estão orando pelo Brasil. Eu já recebi 2 e-mails de missionários que estão falando para os brasileiros orarem, porque isso é uma seta do diabo através da Rede Globo para mostrar para o Brasil que o hinduísmo é uma religião sadia. E é fácil, é só você procurar saber a história da Índia e do hinduísmo também, você vai ver que lá é uma miséria. Então, isso são artimanhas, né, do diabo. Então, como esses objetos apenas servem para cultuar, você não pode ficar com essa superstição. Ao mesmo tempo, você tem que ser prudente, porque todo despacho ele é feito para alcançar alguma coisa em troca. É um namoro, um casamento, é para destruir. Alguns dizem, não, eu sou o demônio do bem. E eu só sei fazer coisa certa. Olha que conversa do diabo. Eu já contei isso aqui, mas como está dentro da mensagem de hoje, eu vou tornar a contar aos irmãos. Pessoas que têm nas suas casas guardado objetos e coisas que são oferecidas a demônios. Uma vez eu estava com a Isabel, nós estávamos fazendo um programa na rádio, e quando terminou o programa, já na saída, o telefone tocou. Uma irmã pediu para que nós orássemos, tirássemos uma palavra para ela. E pensa, uma coisa que me irrita é isso. Eu pregando, acabo de pregar, a mulher ainda pede uma palavra, então quer dizer que eu não falei com ela. Se Deus não falou com 30 minutos, vai falar agora com a palavra. Essa é a minha ignorância. Tudo bem. Irmã, não tem palavra não. Eu já preguei e estou indo embora. Pastor, o senhor podia vir na minha casa que eu estou com um problema sério. Tá, eu fui com a Isabel até a casa dela. Estava ela, o esposo, mais uma jovem que era a irmã da moça. O que houve? Conversa vai, vou resumir para os irmãos. Essa moça crente dentro da igreja, tudo desviou. Arrumou um namorado e ninguém conseguia fazer essa menina voltar para a igreja. No dia que nós chegamos lá, ela não quis atender a gente. Trancado no quarto, estava trancado, ficou e mandou avisar para a mãe. Eu não quero negócio de que a mãe estava tão desesperada que tudo quanto era crente levava para dentro de casa. Vem aqui orar pela minha filha. Vem. Irmão, você não faça isso não. Tem crente, tem pessoas que não são prudentes, entendeu? Põe tudo que é crente para orar pelos filhos, pelo marido, pela sua casa. Você está, irmão, não dá lugar ao diabo não. Você sabe o que você está dizendo para as pessoas? A minha casa é um problema que não se resolve. É passar um crente na rua, vem cá, ora aqui na minha casa. É ver um crente, olha pela minha casa. Pelo amor de Deus, não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Bom, faça se quiser, a casa é sua. Só não me chamando, está de bom tamanho. Então, quando lá chegamos, a menina não quis atender. Então, com muito trabalho, a menina atendeu a gente. A gente conversou com a menina. No outro sábado, saímos da rádio, nós fomos lá visitar e fazer uma oração. Oramos, a menina estava trabalhando. Quando eu e Isabel, quando nós saímos da casa, despedimos o irmão. Quando nós colocamos na soleira da porta assim, quando nós colocamos, bom, eu podia colocar o pé aonde? Depois da soleira no lado de fora da casa, mas quando eu coloquei o pé exatamente na soleira, caminhando naturalmente, a soleira estourou. Deu aquele estralo, pá, estourou. Assustamos. Bom, estourou, quebrou o granito. Então, vamos ter que tirar daqui para mandar alguém consertar. Quando eu pego para levantar o granito, o que tinha? Um monte de trabalho de macumba ali. Porque a menina mandou fazer aquilo, aproveitou que o pai e a mãe tinham saído, mandou fazer, para ninguém entrar naquela casa. Nada de crente naquela casa. E nada para perturbar a menina.
Falei para a mãe, então, rapidamente, pega tudo isso aqui, joga fora, e aí manda consertar isso, não fala nada para ela. E deixa que eu vou trabalhando. Fui conversar com a menina. Olha o tamanho da miséria. A menina estava na igreja, foi trabalhar, quando foi trabalhar, estava gostando de um cara, e gostando desse cara, uma amiga que é macumbeira disse assim para ela, eu tenho um lugar que eu posso te levar, que você consegue esse cara para você. Ah, é aonde? Vamos comigo. Crente a menina. Foi parar onde? Num centro de macumba. Não tinha como dizer não. É o que eu falei aqui no culto anterior. Crente é uma bênção dentro do corpo de Cristo. Fora dele, não subestime o poder do diabo. Bom, desperta o quê? Tem o temor de Deus, mas desperta a curiosidade. Já cheguei até aqui, vamos entrar aí para ver. Entrou, o cara que estava lá com as flechas, não sei o quê, olhou para a menina, soltou aquela voz absurda. A menina que já conhecia o macumbeiro mandou entrar, pois não. Essa menina aqui é uma amiga minha, ela está com problema, ela quer um cara, e o cara não quer ela, mas ela quer o cara. O cara olhou para ela assim, o macumbeiro, pegou uma faca grande assim, aí deu uma punhalada assim na mesa, olhou para ela e disse assim, o que você está fazendo aqui? Não, eu vim aqui porque a minha amiga chamou. Vai embora daqui. Não falou nada, só falou assim, vai embora daqui. Foram embora. Aí voltaram depois. O cara olhou para ela, o que você está fazendo aqui? Não, tal, quero... Um rapaz que eu gosto, a minha amiga me trouxe, como você já sabe. Nós trabalhamos juntos e ela me trouxe aqui. Então tá bom. Às vezes a gente olha para pastor e acha ruim quando o pastor fala uma palavra pesada. Vai no terreiro de macumba para você ver como que é o tratamento, se é VIP. Vai lá, vê se o tratamento é VIP. O cara olhou para ela, então tá bom. Fala, o que você quer? Eu quero um cara que eu gosto dele. Só um minuto. Tá, o cara se abaixou lá, a cabeça se curvou e e entortou todo, falou um monte de besteira, levantou. Quer dizer para você, você já está errado, está aqui. E esse cara não é seu, não é para você. Mas eu quero ele. Vai embora e daqui 30 dias você volta. Ela foi embora. 30 dias ela voltou. E aí? O macumbeiro respondeu, eu visitei o cara e o cara não é para você. Mas se você quiser eu lhe dou ele, mas o problema é seu. Não é meu. Isso tudo dentro do terreiro de macumba. Eu dou, mas o problema é seu, não é meu. Eu quero. Vai para casa e volta daqui 30 dias. Voltou. Você quer mesmo? Quero. Aqui está o preço. Aí deu uma receita para ela, uma lista. Champanhe, vinho, charuto, mais um tabaco, mais não sei o quê. Ei, lá vai a crente comprando tudo isso. É assim, tá feito, trouxe, entra no carro. Entraram no carro. Foram para uma esquina. Servinha de Deus, na hora que viu o berro do diabo no cara e o berro do diabo no porco, ela assustou. Sabe o que ela falou? Agora não. Chegou até aqui, tem que ir. Chegou até aqui, tem que ir. Não, agora vai. E aquela gritaria na esquina, aquele pau comendo. Sabe o que ela teve que fazer? Entrou em pânico, de fato, aí o que acontece? O cara ficou com ela conseguiu o cara. O cara engravidou ela. Logo de cara. O cara que não queria ela, engravidou ela. Depois que engravidou, o que o cara fez? Sentiu a besteira, mandou ela fazer um aborto. Ela fez o aborto. Quando a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, é desse jeito. Por isso que ela não queria conversar com a mãe nem com crente nenhum, porque ela sabia, sendo crente, que Deus podia usar um vaso lá e falar e revelar a vida dela, das presepadas que ela tinha caído, a cilada. Ela teve que pagar uma fortuna para se livrar da mão do macumbeiro foi obrigado a dizer para ela, suma daqui, porque o espírito que estava dentro dele, que conhece o Espírito de Deus, sabia que ela era uma desviada, ela tinha um selo de Deus na vida dela. Embora com a vida cheia de presepada, tinha um selo de Deus e o diabo sabia que não ia ter muito sucesso com ela. Portanto, não brinca com o diabo. Nós temos uma amiga, eu e Isabel, programa na televisão, Ligue Já. Ela falou para nós estávamos na praia lá no Rio de Janeiro, nós morávamos em Guarulhos e nós fomos para o Rio de Janeiro, pegamos essa moça e fomos conosco. E eu estou à noite lá no hotel, rapaz, e aquela angústia. Falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Aí o Espírito de Deus me falou, você não está tendo paz porque essa pessoa que está com você está com o diabo no corpo. Ela fez um pacto com o diabo. Falei, agora eu vim para a praia para passear, estou com o diabo comigo andando aqui agora. Agora deu a bexiga mesmo. Chegamos na beira da praia, nós estamos lá na praia, chamei Isabel, falei para fulana, vou falar um negócio para você.
À noite eu não dormi, Deus falou que você fez um pacto com o diabo. Ela desabou a chorar. Ela queria um cara que ela tinha perdido, e aí foi nesse cara. Imagina uma pessoa que ganhava R$ 800, chegou lá, o cara fez para ela um carnê, já deu um passe nela, vou dar o cara de volta. Só que é 1 ano pagando R$ 500 e nada do cara voltar. Morava na mesma rua, ela e o cara com ódio dela. Falei, minha filha, e ela, porque ela estava angustiada, porque ganhava R$ 300 e descontado, já recebia descontado. Falei, não, filho, ser crente tu não quer ser, miserável. Irmão, na praia, nós tudo na praia, tomando banho, irmão. E Deus me usando. Deus me usa na praia, talvez eu não me use dentro da igreja, mas na praia Deus usa. Quer dar uma voltinha comigo na praia? Mas dá uma caminhadinha. As melhores mensagens que Deus me dá é quando eu estou na praia com Wesley, mergulhando. Deus me dá cada revelação, irmão. Por isso que eu vou sempre para a praia. Isso que eu não sou surfista, hein? Se eu fosse surfista, pegava a prancha, ficava lá no meio do mar e tal, na brisa, pá. Isso que eu não sei. O negócio é ali um pouquinho, leva os capotes, volta e tal. Esse dia o Wesley foi comigo para a praia, levou um more lá. Vai, pai. É, meu Deus, em vez de eu ir para frente, eu andava para trás. Quase morria afogado. Cada um na sua. Oramos por ela e Deus libertou ela, porque o cara deu uma ameaça para ela. Vou fazer o serviço. Você tem que esperar até o último cheque. Até o último cheque pode acontecer. Se não pagar, você tem problema. Então, são coisas que o diabo faz. É igual alguns irmãos que ficam, o diabo está amarrado. Que amarrado, irmão? Se amarra um, tem 2 soltos. O pastor foi expulsar um demônio com um obreiro numa casa, e quando chegou lá, o pastor com essa mania de entrevistar, qual é o teu nome? Aí o diabo falou, meu nome é Legião, somos muitos. Aí o pastor falou para o presbítero, vamos embora que nós estamos em desvantagem, nós só somos em 2. Vamos embora, nós só somos em 2, aí nós vamos perder, vamos embora. Me lembro que quando eu me converti, o primeiro demônio que eu fui expulsar, meu irmão, pensa numa bagaceira. E quando eu fui expulsar aquele demônio, não sabia se dava uma porrada nele. Os crentes não sabiam se tirava eu do demônio ou o demônio de mim. Irmão, virou um angu dentro da igreja. Não, um negão, 2 metros de altura, quebrando tudo dentro da igreja. Eu digo, vai, mas é no pau agora. Novo convertido, irmão, ainda estava batendo bem. Mas dei tanta porrada naquele negão e os obreiros, meu Deus, não sabia se expulsava o demônio se me tirava dele. Eu digo, não vai soltar não. Você não é homem, eu sou. Vou sentar o pau nesse nego safado aqui, irmão, e o pau comia. Aí saiu o demônio do cara e saiu um pouco dentro de mim. Aí eu fiquei tão comovido que eu digo, vou levar o cara em casa agora. Aí foi eu e o irmão Zezé e levamos o cara na casa dele. Eu com remorso, eu digo, tem que fazer um serviço direito agora. O cara morava num cômodozinho que era tão pequeno que o que dividia o cômodo era um guarda-roupa. Quando eu coloquei o cara lá, o cara sentou. Quando ele sentou, ele meteu o pé no guarda-roupa, o guarda-roupa caiu. Quando eu procurei o irmão Zezé, só vi o paletó dele, parecia o Batman. Perna, paqueta e quero. Pense num homem para correr, irmão. Parecia o Batman. Quando eu olhei, irmão Zezé, o diabo pegou o cara. Irmão Zezé já estava na rua. Eu digo, então também, será que o diabo não quer sair? Quebra tudo, miserável. Aí fui embora também. Eu digo, quem vai apanhar agora é o irmão Zezé. Não, eu digo, eu vou ficar com esse demônio sozinho aqui. Se quiser quebrar, quebra tudo agora. Não vou expulsar você mais não. Deixei o cara lá e eu fui embora. Cheguei na igreja, cadê o irmão Zezé? O irmão Zezé não estava nem na igreja com medo. Porque ele sabia que eu ia dar umas porradas nele naquela época. Eu era um crente meio atrapalhado. Então, eu vou concluir essa primeira parte agora e vou para a segunda. Quero deixar bem claro. Não precisa ter medo. Macumba não pega. Porém, não abuse da situação. Não queira ser super crente e tal, que nada, que não sei o que, comigo o diabo. Irmão, fica quieto. O assunto é tão sério que os feiticeiros, você sabe por que macumba demora a acabar? Porque o único que consegue acabar com a feitiçaria é Deus. Apocalipse 22:15 está escrito: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Toda pessoa que faz despacho é um feiticeiro. Seja o macumbeiro light, o diet
ou genérico. Seja o macumbeiro pé rapado, seja a macumba light, daquele classe média, ou a mesa branca, ou sei lá, a mesa madeira, bexiga não me interessa. Daqui a pouco você vai pensar, ele é especialista, hein? Então é bom a gente não dar muita informação, porque depois alguém vai querer saber a medida da mesa. Irmãos, fica com Deus, cuida da tua vida, não dá lugar ao diabo, que ele fugirá de vós. Amém? Agora a segunda. Um crente pode ficar endemoniado, mas pode não. Está cheio de crente endemoniado. É que muitas das vezes nós pensamos que uma pessoa endemoniada é aquela que fica quebrando tudo. Vai, levantou, anarriei, irmão, e virar aquela bagaceira na igreja. Irmão, o diabo, ele usa multiforme para agir. Eu já tive experiências aqui nessa cidade de conviver com pessoas dentro da igreja, congregando comigo. Eu chamava de irmão da rapaz do Senhor, e o diabo dentro dele. Muito tempo. Muito. E depois você percebe, né, que as atitudes demoníacas só faz quem tem o diabo no corpo. Eu vou ler um texto para vocês, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 ao 16. E se o meu povo, observe, meu povo não é o povo de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, por quê? O único que consegue chamar o nome de Jesus é os cristãos. Por isso que quando você fala para uma pessoa endemoniada, saia no nome de Jesus, ela sai. Na hora. Uma das evidências quando uma pessoa está endemoniada é quando você fala para a pessoa, fala o nome de Jesus. Ela não consegue falar. Porque o diabo não consegue falar o nome de Jesus. Fala, não consegue falar. Então está endemoniado. Por isso que é no nome de Jesus. Não vai no teu nome, não. A Bíblia diz que um camarada foi expulsar um demônio. Em nome de Paulo, sai, diabo. Em nome de Jesus e de Paulo. O diabo que estava no corpo daqueles homens falou assim, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, e você não conhece nada. A Bíblia diz que os demônios deram um couro tão grande nos meninos, que saiu tudo pelado, nu com a mão no bolso. Está escrito lá no livro de Atos, se não me falha a memória, que acho que foram 7 irmãos que foram expulsar um demônio e usaram essa expressão. Em nome de Jesus e de Paulo, saia. O demônio falou, saia? Jesus eu conheço. Paulo, mais ou menos. Agora vocês, o couro comeu. Então, não vai expulsar demônio em nome do pastor, não. Em nome do pastor João, saia. Não vai, não. Vai que o diabo revela meus pecados lá, então não me põe nesse rolo. Então, não me põe, resolve teus B.O. para lá. Vai sozinho, você e Deus, Deus e você. Em nome de Jesus, sai. E olha, para evitar tumulto, vai direto, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Não arrisca sair fora disso não, porque vai que a casa cai e vira um angu pro teu lado. Tem crente que ele tem medo de expulsar demônio, sabe por quê? Do diabo fazer a casa dele cair. Eu já vi isso, o diabo fala, você, quem é tu? Para me expulsar. E aí, irmão, revelar os B.O. do cara, pensa num trem esquisito. Não vem com essa conversa não. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, porque antes não, agora, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora, antes não, somente agora, escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu pensava porque a gente quando sai do seminário, a gente que estuda muito, a gente fica muito letra. Não, que negócio, esse negócio de crente endemoniado, isso não existe. O máximo que um demônio pode fazer no crente é oprimir ele, é fazer ele se desviar do caminho do Senhor. Diabo dentro de um crente, eu dizia jamais. Isso não existe. Diabo dentro do crente, isso não existe. Mas aí, irmão, uma coisa é a sala de aula, outra coisa é o dia a dia. Aí você começa a ver crentes dando glória a Deus. Alguns falam até em línguas. Você põe a mão na cabeça, irmão, capota. E eu vou lhe explicar para você. Algumas pessoas dizem isso é doutrina do diabo.
É verdade, a doutrina é do diabo mesmo. É tanto dele que ele não quer que ninguém contrarie ela. Sabe qual é a doutrina do diabo? É dizer que o diabo não entra em crente. Sabe por quê? Quando alguém aceita que o diabo não entra dentro de um crente, então o diabo pode destruir uma pessoa sem ser confrontado. Quem entendeu? De fato, a doutrina é do diabo. Que é isso, irmão? Você está com o diabo? Que conversa é essa que diabo entra em crente? É verdade, irmão, você está falando certinho. A doutrina é do diabo mesmo. É tão dele que ele não deixa você abrir o seu olho para isso. Ele vai destruindo as pessoas sem ser confrontado. E eu vou explicar para vocês e vou encerrar. O ser humano, ele é constituído de 3 partes: corpo, alma e espírito. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que acontece? No João capítulo 3, verso 6, a Bíblia diz que quando uma pessoa aceita Jesus, o Espírito, está escrito, que quem nasce do Espírito é. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. Quando esta pessoa aceita Jesus, ela passa a ter uma parte do seu ser, do seu composto tomado. Qual é? O Espírito. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus entra onde? No espírito da pessoa. Para quê? Aquela pessoa agora tem uma parte de Deus dentro de si e quando morrer já não vai para o inferno. Essa pessoa, mesmo que não morra, ao viver na terra, vive diferente. Por quê? Por ter o Espírito de Deus, a pessoa tem o dom de discernimento, tem o céu dentro da pessoa. Estão entendendo o que eu estou falando? Esta é a vantagem de ser cristão. O Espírito de Deus, o céu, entra dentro da pessoa. Então ela consegue discernir o que é Deus, o que é o diabo, entendeu? Tem o dom de discernimento, tem o céu dentro de si, tem vida mudada, tem o céu dentro da pessoa e quando morrer vai para o céu, não vai para o inferno. Porém, das 3 partes, sobra mais quantas partes? 2. O corpo e a alma. O diabo não pode entrar no espírito. O diabo já entra no espírito de quem? De um macumbeiro, de um feiticeiro, de um espírito. Aí sim, porque é um espírito achando um recipiente espiritual. Estão entendendo o que eu estou falando? Você não pode colocar água, não há necessidade de colocar água num carrinho de mão. Carrinho de mão coloca concreto, com pedra. A água é aonde? Dentro de uma garrafa. Então o espírito age aonde? Dentro de um recipiente que cabe e comporta o quê? O espírito. Aonde é isso? O espírito demoníaco entra no macumbeiro, entra no feiticeiro, entra no espírito, entra em um espírita, aonde? Através do espírito, que é o quê? Uma parte do composto do homem, corpo, alma e espírito. Então sobra as outras 2, porém, quem não é crente, o macumbeiro no caso, o espírito dele não presta, a alma dele não presta, o corpo dele não presta, ele é uma porcaria por inteiro, de crente. Então a pessoa, tem muito crente que vem para a igreja, dá glória a Deus, fala em línguas, até revela. O que é que está sendo usado nesse momento dele? O Espírito. Meu irmão, se Deus usou uma jumenta, como é que ele não usa a parte dele que está dentro de uma pessoa? Dependendo da necessidade, ele usa. Ué, pare para pensar nisso. Então a pessoa, por exemplo, como é que uma pessoa que é cheia do Espírito de Deus, e diz que é, e consegue ao mesmo tempo mentir, roubar, pecar, e consegue vir para a igreja, e parece que nada aconteceu. Porque quando está dentro da igreja, ela volta à sua atividade funcional, o quê? O lado espiritual. Então sobram as 2 partes, o corpo e a alma. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, o seguinte: vós sois o templo do Espírito Santo. Presta atenção. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E eu vou encerrar agora, se prepare. O templo era dividido em 3 partes. O pátio, o lugar santo e o santo dos santos. O que é o pátio? Segundo a Bíblia, o pátio é aquela parte de fora da igreja, onde está o jardim ali. O lugar santo é aqui onde vocês estão. E o santo dos santos é o púlpito. O templo é dividido em 3 partes. Quando as pessoas iam oferecer sacrifício, oferecia no pátio. Quando a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é que o nosso corpo é dividido em 3 partes.
Pátio, lugar santo e santo dos santos. O que é isso? O pátio é a nossa carne, o lugar santo é a nossa alma e o santo dos santos é o espírito. Jesus entra no templo e presta atenção. O que Jesus disse? Em meu nome expulsarão os demônios. Presta atenção na palavra expulsar. Em meu nome expulsarão os demônios. Jesus entra no templo e expulsou os cambistas, os trambiqueiros do templo. Quem pode arriscar aí? Em que lugar do templo estava esse cambista? No pátio. Quem entendeu? Por quê? No santo dos santos não podia, ali já era o lugar de Deus. E nem era alma, porque não era uma questão de sentimento, era um ato, era uma negociata, era uma transação de negócio. Então, quando Jesus entrou no templo, ele entrou, na verdade, não foi dentro do templo. Estão entendendo? Porque o templo já é sagrado. Ele expulsou no pátio. O que eu quero dizer com isso? Quer conhecer um crente endemoniado? Quando a carne dele não corresponde ao Espírito de Deus que está nele. Quando ele não usa o corpo dele para adorar a Deus. Quando ele não usa a alma dele, que é o intelecto, sensibilidade, evolução, para pensar e viver as coisas de Deus. Não se escandalize com o que eu vou lhe dizer. Você pode, em qualquer momento, estar perto de um crente endemoniado e você não saber. Como assim, pastor? Possuído. Ele dá glória a Deus, ele fala em línguas, entendeu? Ele fala as coisas do céu direitinho. Aí você conduz um pouquinho mais a conversa, lá no fundo você vê o diabo. Lá no fundo você vê o diabo. Por quê? Quem tem o discernimento de Deus, só quem tem, consegue identificar isso. Não subestime, o diabo não brinca. Tem crente demoniado. Por isso que eu falo, pelo amor de Deus, não é qualquer um que pode pôr a mão na sua cabeça, não é qualquer crente que pode entrar na tua casa para orar. Pelo amor de Deus, não faça isso, meu irmão. Mas tem crente, meu irmão, que ele não dá conta. Tem crente que, bom, se o pastor falou que não é para deixar ninguém na minha casa orar e nem pôr a mão na minha cabeça, então eu vou. O pastor não falou essa parte. Aí sai da igreja, aonde tem aqui a palavra de Deus, tem uma palavra sadia, e não dá conta de ser crente, ser cristão, melhor dizendo, aí tem que ser crente. Vai numa igreja, porque na igreja lá do pastor João, aquela igreja é muito fria. Aí vai, não, tem que precisar de uma igreja quente. Para esquentar a carne mesmo, para me sentir um pouco do fogo do cão. Aí vai, não estou julgando ninguém, estou falando de crentes meninos. Aí chega numa igreja, ele senta. Quando ele vê que alguém deu uma rajada de língua, dá blá, 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 plito, lá, blá. Irmão, ele fala, vou sentar ali tem um vaso. Paulo disse, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creres. Eu não preciso correr atrás de sinal. Se eu tenho vida com Deus, o sinal é que vem atrás de mim. Eu não preciso estar correndo atrás de sinal não, meu irmão. Eu não preciso. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Eu não preciso estar correndo atrás de sinal, meu irmão. Eu não. Ou eu sou de Deus, ou que bagaceira que eu sou. Aonde eu tiver, Deus faz alguma coisa acontecer comigo. Ué. Mas não. Tem gente andando contra a Bíblia. Andando contra Deus. A Bíblia diz, o sinal vai te seguir. Mas como não tem Deus na vida, está dando lugar ao diabo, fica fazendo o quê? Correndo atrás do sinal, andando para trás. Sinal, cadê você? Cadê você? Não brinca de esconde, esconde. Não brinca, não brinca. Faz isso comigo não, sinal. Onde você está? Não brinca de esconde, esconde. Olha, irmão. Amém, irmãos? Tem crente que ele não dá conta de vir para a igreja, dar glória a Deus, receber uma palavra dessa. Ir para casa, curtir a família, curtir o marido, talvez não deu tempo de fazer o serviço à noite, porque o marido queria cedo, mas aí você tinha que vir para a igreja, termina o culto, vai lá orar com ele no quarto. Bem, já fui na igreja, agora eu vou orar com você. Você entendeu o que eu falei? Nem com essa cara de assustada não, nem que você para cá não, que eu te conheço, entendeu? Tem gente que não dá conta, depois de um culto desse, pegar uma prancha e ir para a praia. Olha que tempo bom, olha lá, é a sua cara, sério, ó. Tem gente que não dá conta de entender que Deus é suficiente na vida dele, o suficiente que ele precisa ser. Deus é suficiente na sua vida para o suficiente que você precisa ser. Mas tem gente que quer demais.
Não, eu quero ir lá e o couro tem que comer, eu tenho que ver o capeta cair, eu tenho que ver o irmão ser batizado, eu tenho que ver o samba comer quente, senão não dá. Eu me lembro quando eu era mais crente, é que hoje eu estou voltando, né? Acho que até o fim do ano eu fico crente de novo. Irmão, eu já vi cada profecia, mas daquela de Deus mesmo, de sentar a madeira. Aqueles irmãos que não param em igreja, como diz o escritor aos Hebreus, que cada um deve ficar na sua congregação como convém o santo, porque tem gente que ele é turista. Um dia ele tem que ir na Universal para passar na campanha da porta aberta, do batente. Aí para um batente ele tem que passar debaixo do batente. Tem outro depois que tem noutra igreja, porque ela está fazendo a campanha do Vale do Sal. Vai fazer campanha do Vale do Sal com esse pé velho rachado teu que tu vai ver. Põe no teu lugar, rapaz. Tem gente que cada dia é uma igreja. Faz isso não. Eu me lembro que eu já ouvi tanta profecia dessa, é que hoje o negócio está meio debandado. De eu levantar uns vasos nas igrejas, chegar até o candango e falar: quem mandou você estar aqui? Ei, irmão, rapaz, vou já começar dando risada. O couro vai comer. Quem te mandou estar aqui? Assim diz o Senhor para ti. Volta de onde saíste. Ei, irmão. Deus lhe dá o suficiente, que é o suficiente que você precisa. Não subestime. Como é que uma pessoa vai pôr a mão na minha cabeça? Como é que é? Porque é crente. Mas crente tem crente que o diabo usa ele e ele usa o diabo, irmão. Você acha que eu vou deixar qualquer crente pôr a mão na minha cabeça, entrar na minha casa? Que conversa é essa? Vou lhe dizer algumas coisas quando você consegue entender uma pessoa que o diabo já conseguiu pegar. Eita, pastor, agora, se o senhor vê alguma coisa que parece comigo, não fala não. Depois do culto me chama sozinho para nós trocar ideia. Então não vou falar item nenhum, porque... Como a gente pode determinar, identificar que uma pessoa já deu lugar ao diabo, que o diabo já achou lugar nessa pessoa? Quando a pessoa tem uma enfermidade e um estado doentio sem uma causa natural. O diabo já entrou. Vai no médico, não acha, vai não quer, vai no... Embora tudo isso que eu estou falando é subjetivo, tá? Mas são sinais que você tem que tomar cuidado. Tem gente que só vive doente. Mas que doença do Satanás é essa que não cura? É do Satanás mesmo, por isso que não cura. Porque você ora tanto, você fica nervoso. No nome de Jesus sai, no nome de Jesus sai, não sai. Tem hora que você fala, aí tem hora que Deus te dá a revelação. Que doença do cão? Aí você fala, agora que caiu, é do cão mesmo. Então, de tanto você bater, você descobre. Porque não tem como, não. Você ora tanto pela pessoa, a pessoa não muda. Aí na hora Deus te usa. Satanás, que doença do cão? É o Satanás. Então a questão aí não é remédio. A questão é pôr a mão e mandar sair. Confusão mental provocada por falta de controle da mente. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Tem gente que não sabe o que quer da vida. Não sabe se é diarreia mesmo ou é momento natural de ir ao banheiro. Tem gente que tem distúrbio. Presta atenção. Você tem que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente firme. É uma mente que não se abala. Tem gente que você conversa, você não sabe coisa com coisa, porque não consegue identificar o que tem na pessoa. Terceiro sinal. Eita, pastor, então esse aí sou eu. Falta de sono. Em alguns casos, a falta de sono já é uma seta que o Satanás conseguiu pegar na pessoa, o diabo conseguiu. Não estou falando da falta de sono refletiva. Estou falando da falta do sono que tira a paz. Por exemplo, eu não consigo dormir antes de 2, 3 da manhã. É o meu corpo não aguenta mais. Eu tiro a noite para estudar, eu gosto de estudar, eu gosto de orar de madrugada. Quando der 3 horas, bem, aí eu vou dormir. Também não me ache depois antes das 8 da manhã. Que aí eu vou expulsar o cão que está dentro de você que me ligou 8 da manhã. Quando me liga 8 horas, já tem assim, fala diabo. Fala, cão, o que você quer? Porque eu preciso descansar. É o meu corpo, eu não aguento. Eu gosto da noite de estudar e de trabalhar. Outro exemplo, agora se segura. Outra referência que uma pessoa consegue entrar no corpo de uma pessoa. Eu vou olhar para cá, porque se eu olhar para você, Deus pode me dar o dom de revelação. E vou olhar para cá para não olhar para... E não olha para o lado não, para não se entregar. Quando uma pessoa, em vez de dormir, sonhar sonho de Deus, fica sonhando sonhos de sexo, acorda melado, sujo ou assustado. Graças a Deus que foi um sonho. Ai, meu Deus, eu pensei que era verdade, eu andando nu. O que foi, irmão?
Parece que os irmãos conhecem esse tipo de sonho. Ouça. Quando a pessoa está dentro da vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus deu um sono a Adão e dele tirou Eva e lhe deu uma ajudadora. Quando a pessoa está dentro do mover diabólico, a pessoa dorme. E em vez de ter um sonho de Deus, fica sonhando se prostituindo, sonhando comendo quem não deve. Se brincar, ele agradece. Ainda bem que foi no sonho só, mas foi bom. Ah, safado. Diabo coloca nas pessoas sonhos que são profanos. Aí tem que acordar sem ninguém ver em casa e ir o primeiro para o banheiro arrancar a cueca com a caçola. Mas será que alguém viu? Ainda bem que está todo mundo dormindo. E joga a cueca com a caçola lá no tanquinho, ou na lavadora, ou na pia. E para arrancar uma outra cueca dentro do guarda-roupa, vai fazer barulho, a mulher, ou o tio, a tia, alguém pode perguntar: o que foi? Mijou na cama? Isso é sério. Quando eu dormir, você tem que ter sonho de Deus, irmão. Não é sonhar estar em cima dos outros ou debaixo, não. Que bexiga é essa? Ainda agradece a Deus. Obrigado, Senhor, que só foi sonho. Ué, mas é safado mesmo, né? Pense num trem bandido. Cansaço extremo. A Bíblia diz que a presença de Deus na nossa vida nos anima, nos dá força. Tem gente que só vive cansado. Irmão, é ruga na testa, ruga no corpo, ruga no pé, ruga no traseiro, ruga na mão, ruga no braço, irmão, é ruga em tudo. Irmão, é uma gelatina viva. Só vive cansado. Todas as vezes que uma pessoa fica num extremo cansaço, é porque o diabo está consumindo a força dessa pessoa. Porque o alimento dos anjos, o combustível dos anjos é o nosso ânimo. Quem não tem ânimo, Deus não pode agir. Deus não age numa pessoa desanimada. Quando Deus mandou o anjo para socorrer Daniel, Daniel estava com aquela cara dele: ei, minha filha, não dá mais. Ah, rapaz, se anima. Deus é desse jeito, ele não pode ajudar uma pessoa que não se anima. Você já pensou, irmão, você ajudar uma pessoa carregando ela? Irmão, nós só carrega defunto. E olha lá. Ainda bem que já tem carro, que já põe um caixão lá dentro, o carro leva. Ânimo, falta de ânimo, cansaço extremo. Mais duas para encerrar. Atitudes negativas inexplicáveis. Pessoas que têm transtorno de comportamento. São pessoas que geralmente deram lugar ao diabo. Uma hora está no céu, outra no mesmo momento está no inferno. E agora se segure. A maior evidência de que um crente está endemoniado, possuído, é quando ele não desanima de tudo, mas desanima da fé. Aí, meu filho, só Deus. Quando uma pessoa desanima de tudo, ou melhor, quando a pessoa não desanima de tudo, somente da fé, meu filho, se pôr a mão na cabeça, capota. Porque a única coisa que faz a gente vencer em tudo é o quê? A fé. Então quem acha que tem tudo, não tem fé, na verdade, é um prédio sem estrutura, é uma casa sem alicerce, é uma vida sem base. Por isso que eu sempre digo, você não vê aqui eu falando de dinheiro, você não vê, embora falei um pouco aqui, quase desviaram. Mas eu estou de olho em você, você dá seus pulos. Porque, irmão, quando a gente começa a falar, igreja é um negócio, igreja é algo extraordinário. Nós não conseguimos viver sem isso, infelizmente. Que é comunhão, entendeu? A gente dá conta não. Um já paga adiantado. O outro você fala, tem que dar até tal dia. Ele fala, não, até tal dia. O pastor falou, então até tal dia eu tenho que começar a pagar, para não ficar no SPC. O pastor não falou todo dia, então... Como o pastor pode entender, o negócio é no dia. Já comecei a pagar, pastor. Então, até a volta de Jesus, ele cumpre o mandamento bíblico, sagrado. Irmão, não estou preocupado com o seu dinheiro. De jeito nenhum. Porque quem supre a necessidade da igreja é Deus. Pastor que fica pedindo dinheiro para o povo, para sustentar a igreja, ele não é pastor. Quem cuida da igreja é Deus. Deus é quem cuida dela. Quem me conhece sabe disso. Só tem uma coisa que me entristece. Não é quando você não traz dinheiro. É quando você não vem ao culto. Não brinque com o diabo. Quando a pessoa desanima da fé, já perdeu tudo. Porque quem não tem fé, não tem nada. Vamos estar de pé. Salomão, escrevendo em Provérbios 26, verso 2, assim deixou escrito: como ao pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, assim
a maldição sem causa não virá. Isso quer dizer o quê? Que se você não der lugar ao diabo, o diabo não pega. Amém?